Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje vamos falar sobre a lição de número 4, os atributos do ser humano. Estamos estudando sobre o homem, a raça humana, antropologia bíblica. E na lição de hoje, especificamente, vamos abordar sobre os atributos do ser humano. Nesta lição, o objetivo geral é mostrar a complexidade do ser humano. Ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. E também temos os objetivos específicos. Os objetivos específicos é explicar a espiritualidade humana, radiografar a racionalidade humana, expor a sociabilidade humana, aclarar a liberdade humana e pontuar o trabalho e a criatividade humana. É interessante o professor atentar para os objetivos, tanto geral quanto específico, porque ele é um elemento norteador da aula. Bem, primeiramente nós podemos observar como aspecto introdutório que nós, a raça humana, nós temos os efeitos danosos do pecado. Né? Nós sofremos a queda lá no Jardim do Éden, nós sabemos bem disso, conforme o relato bíblico, mas apesar dos efeitos danosos do pecado, das consequências danosas da queda, nós ainda, seres humanos, nós temos qualidades e atributos, né, como esses atributos espirituais, atributos morais, atributos intelectuais, e isso é algo então muito importante e muito interessante que Deus colocou em nós. Deus, quando fez o ser humano, colocou e de uma forma bem graciosa, Deus deu esses atributos. O homem passa pelo elemento chamado queda, a queda da raça, os efeitos do pecado, mas mesmo assim, esses atributos continuam admiráveis em nós. Bem, então é sobre isso que nós vamos abordar então nesta lição, alguns desses atributos. Quando nós falamos de atributos, nós estamos falando de qualidades que se atribuem, de elementos então fundamentais que pertencem à raça humana. É claro que numa lição como essa é impossível abordar todos os atributos do ser humano. O comentarista ele abordou alguns desses aspectos ou destes atributos, digo, da raça humana, do ser humano. Bem, Deus então nos dotou com esses atributos. O objetivo de Deus ao nos dar estes atributos foi glorificá-lo. Deus queria e quer, conforme nós já vimos em lição anterior, que a criação ela tem como objetivo, um dos objetivos, a glorificação de Deus e revelar a sua bondade e também a sua graça misericordiosa. Então, os atributos, eles nos apontam para o Criador. Eles nos apontam para a obra da criação, somos criaturas de Deus, nos aponta também para a perfeição de Deus e também nos aponta para a graça de Deus. Então, graciosamente, Deus nos concedeu estes atributos. Bem, o primeiro atributo que é comentado pela revista é a espiritualidade. A espiritualidade. Nós podemos definir espiritualidade. Como é que nós podemos definir espiritualidade? A definição de espiritualidade, conforme o dicionário teológico, é qualidade do que é espiritual, predomínio do espírito sobre as tendências pecaminosas da carne. Tal predomínio é obtido pela influência do Espírito Santo na vida do crente. Esta, portanto, é uma definição de espiritualidade. É o predomínio do espírito sobre as tendências pecaminosas da carne. É a qualidade do que é espiritual. Esse, então, a espiritualidade é um atributo que Deus, portanto, ele nos dotou. Deus nos dotou da espiritualidade. Bem, nós temos o espírito, nós já vimos na aula anterior. O ser humano é um ser tricotômico, formado de espírito, alma e corpo. Deus, então, depois que ele nos fez, soprou nas narinas o fôlego da vida. A partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. E então, o corpo humano é uma obra-prima, então, da criação divina. Nós, então, temos o nosso corpo, mas no nosso corpo, ele habita, então, a alma e o espírito. Habita a alma e o espírito. Então, no nosso corpo, apesar do nosso corpo ser mortal, ele abriga em nós a imortalidade. A imortalidade que está em nosso corpo é devido à presença da alma e à presença do espírito. Bem, tendo então o espírito, é o elemento que nos faz comunicar com Deus, nós já vimos na aula anterior.
A Bíblia nos fala muito sobre o Espírito. A Bíblia nos mostra então que o Espírito provém de Deus, o Espírito é proveniente de Deus, isso é retratado em Atos 17, 21 e 22. O salmista no Salmo 42:1, ele disse que a sua alma ansiava ou suspirava por Deus, né? A sua alma ansiava por Deus. Nós temos inclusive vários outros textos na Bíblia que mostram este anseio da alma do homem por Deus, pelo fato do espírito estar no corpo do homem, o espírito ser uma criação direta de Deus e é o elemento que nos faz ter comunicação com Deus. O espírito então humano nos faz ansiar pelas coisas divinas. É isso que gera então a espiritualidade então em nós. Inclusive, a Bíblia nos mostra também uma luta muito grande, uma luta renhida que há entre a carne e o espírito, porque a carne ela inclina para as coisas carnais e o espírito ele anseia pelas coisas divinas, pelas coisas de Deus. Essa é a luta então que acontece em nosso interior para nós termos uma espiritualidade conforme nos é mostrado pela Bíblia, pelas Escrituras. Bem, o anseio que o homem tem pelas coisas divinas, ou seja, pela verdadeira espiritualidade, ele só vai encontrar realmente satisfação em Deus. Agostinho chegou a dizer que nossa alma, nosso espírito foi feito por Deus e só vai encontrar descanso nele. Bem, a Bíblia também nos mostra que através da morte redentora de Jesus, o nosso espírito ele foi vivificado. Está em Efésios 2, versículo 1, Colossenses 2, 13. A Bíblia, então, nos mostra claramente esta revivificação do espírito humano. Então, no primeira parte do comentário da lição, o pastor comentarista, ele então comenta sobre a espiritualidade humana. O homem tem o atributo então da espiritualidade. É isso que faz o homem ser um ser religioso. Muitas pessoas procuram satisfazer este anseio pela espiritualidade em vários métodos religiosos contrários à revelação escrita nas Escrituras, a revelação das Escrituras. Haja vista, por exemplo, as religiões orientais, enfim. Então nós temos hoje, inclusive, novas espiritualidades divorciadas das Escrituras, mas a verdadeira espiritualidade, ela tem que estar fundamentada nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, a espiritualidade humana é um atributo que nós temos, é um atributo, então, do ser humano. O segundo atributo do ser humano que é relacionado na revista é a racionalidade. Nós temos o atributo, então, da racionalidade. Vamos definir o que é razão, né? Segundo, então, o dicionário teológico, razão pode ser definido como a faculdade que tem o ser humano de julgar e pontuar ideias universais. Raciocínio, juízo, é a capacidade de se estabelecer relações lógicas. Isto é razão, né? A razão, então, quando empregada corretamente, ela não se contrapõe à palavra de Deus. Pelo contrário, a razão, quando usada devidamente, ela ajuda o homem a compreender melhor as belezas dos divinos mistérios. Isso está em Romanos 12, versículo 1 e 2. Então, essa é uma definição de razão para nós entendermos, então, melhor a questão da racionalidade. Então, é a faculdade, a capacidade que o ser humano tem de julgar e de ponderar as ideias universais. É raciocínio, é juízo e é também a capacidade de se estabelecer relações lógicas. Bem, a lição então comenta sobre a questão da racionalidade. A primeira coisa que se aborda aí no comentário da nossa lição é que Deus ele é um ser racional. Né? Por que Deus nos criou como seres racionais? Deus nos criou como seres racionais porque Deus também é um ser racional. Em Isaías 1 e o versículo 18, Deus falando através do profeta Isaías, ele disse assim: vinde e argui-me, diz o Senhor. Deus estava nesse texto desafiando os moradores de Judá a virem e a
discutirem com Deus, ou seja, usarem a razão. Deus estava conclamando o povo, em Isaías 1,18, a usarem a razão, ou seja, a terem uma postura racional. Então, de acordo com a Bíblia, Deus, então, nós já vimos numa lição anterior, é o criador do ser humano. Deus criou toda a nossa estrutura humana e Deus colocou dentro de nós a razão, esse elemento fundamental para a nossa existência. O Criador nos dotou com o instrumento da racionalidade. O Criador nos dotou com a razão. E nós, então, claro que Deus, quando nos dotou com a razão, um dos objetivos de Deus é que o ser humano pudesse administrar este mundo, este universo, de forma, então, bem lógica, bem coerente. Este era o objetivo, então, de Deus. Então, a razão. Há muitas pessoas que pensam, quando nós estudamos a história da filosofia, nós vemos que, vamos dizer, o sistematizador da lógica foi Aristóteles. Aristóteles, que viveu entre o ano 384 e o ano 322 a.C., a ele é atribuída a invenção da lógica. É uma ciência investigativa que trata das operações intelectuais, né? Mas, na realidade, nós observamos que muito antes, então, de Aristóteles, Deus já tinha dotado o ser humano com esse elemento, esse atributo, a lógica, e nós vemos, inclusive, Salomão utilizando, né, a lógica. Antes de Aristóteles, antes de Francis Bacon, que viveu entre o ano 1561 e 1626, olha o que Salomão escreveu. Eclesiastes 7, 27 a 29. Eis o que eu achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para respeito delas formar o meu juízo. Olha bem o que Salomão disse, comparando uma coisa com a outra para formar um juízo. O que é isso, se não lógica? Lógica é exatamente isto. É, portanto, comparar uma coisa com a outra. É produzir raciocínios lógicos. É produzir raciocínios racionais. Comparando uma coisa com a outra, se ter operações racionais. Isso é lógica, isto é razão. Então, em Eclesiastes, nós já vemos Salomão utilizando, então, a razão, esse instrumento tão importante que Deus dotou o ser humano. Quando Salomão disse isso em Eclesiastes 7, 27 a 29, ele tinha usado a razão como instrumento das suas pesquisas. Salomão foi um pesquisador, Salomão foi um cientista dentro daquele período do Antigo Testamento. Então, ele usou esse elemento que Deus dotou o ser humano para fazer, então, as suas pesquisas. Bem, então, a lógica, a razão. Agora, um ponto que nós devemos também atentar é que muitas pessoas, inclusive nos dias de hoje ainda, veem a incompatibilidade entre a espiritualidade e a racionalidade. Algumas pessoas acham que as coisas de Deus, por exemplo, ou a espiritualidade, ela não pode se harmonizar com a racionalidade. As pessoas acham que a pessoa ou é espiritual ou é racional. Acham, inclusive, que a fé cristã é uma fé irracional. Existem muitas pessoas que têm esta visão, né? A Bíblia nos mostra a verdadeira espiritualidade de maneira racional, porque o nosso Deus é um ser racional. Se Deus é um ser racional e criou o homem um ser racional, então ele não espera que o relacionamento do ser humano com ele seja de forma irracional. Porque Deus é um ser racional, dotou o homem de racionalidade, então essa relação do homem com Deus, ela deve ser também pautada na racionalidade. Claro que nós não devemos confundir o aspecto racional com o racionalismo. O racionalismo é simplesmente a razão pela razão. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da razão em si, conforme nos foi dotada, então, pelo Criador. Se nós não tivéssemos esse elemento racional, nós não poderíamos compreender o Criador e nem poderíamos nos relacionar com Ele. Nós só podemos nos relacionar com Deus, com Ele, por causa deste elemento, então, que é a nossa razão. Bem, e muitas pessoas, então, às vezes dizem que para entender que existem coisas na vida cristã que
nós não devemos utilizar a razão para compreender. Existem coisas que estão além da nossa razão, mas o fato de determinadas coisas estar além da nossa razão não significa que está contra a razão. As pessoas confundem estar contra a razão e estar além da razão. É claro que Deus é um ser muito superior a nós seres humanos, embora temos o elemento razão, mas nós somos limitados. Nós somos limitados. Existem muitas coisas em Deus, por exemplo, que nós não compreendemos por causa das nossas limitações humanas. Mas o fato de nós não compreendermos determinadas coisas em Deus, como alguns dos seus atributos, por exemplo, não quer dizer que isto fira a racionalidade, quer dizer que isso esteja além da razão. Como a Trindade, por exemplo. A Trindade está além da nossa razão, mas ela não está contra a nossa razão. Então não devemos confundir algo que é contra a razão e lógico com algo que é além da razão, que vai além da razão. Isso é um ponto fundamental para nós compreendermos. Bem, a Bíblia inclusive fala sobre as pessoas sábias deste mundo, né? Que fazem inclusive da lógica a sua pedra de esquina e o evangelho se torna incompreensível para tais pessoas. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25. Então, não há nenhum problema entre a relação entre espiritualidade e razão. A Bíblia, inclusive, chega a dizer que o nosso culto deve ser racional. Em Romanos 12, versículo 1, a Bíblia diz que o nosso culto deve ser racional. Culto racional não é culto racionalista. Culto racional é aquele culto que nós prestamos a Deus e que ele é perfeitamente entendido, ele é compreensível, ele tem atos razoáveis, né? Então devemos atentar para isso. Então o culto deve ser racional, mas não quer dizer que deve ser racionalista. E quando nós dizemos que o culto não deve ser racionalista, queremos dizer que o culto não é simplesmente a razão pela razão. E também culto racional não quer dizer culto desprovido de emoção. Tem pessoas que acham que culto racional é culto desprovido de emoção. Não é esse, portanto, o sentido do texto. E também o racionalismo aqui, quando nós dizemos que o culto deve ser racional e não racionalista, não é também simplesmente um jogo de palavras. Não, ele realmente deve ser assim. É assim que a Bíblia, portanto, ela nos informa. Ela nos diz em Romanos capítulo 12 e o versículo de número 1. Bem, então, a questão relacionada à racionalidade. O terceiro elemento, atributo do ser humano que é comentado na lição é a sociabilidade. O ser humano tem o atributo também da sociabilidade. Deus nos criou como seres gregários e racionais. Deus nos criou como seres gregários e racionais. Nós observamos isso nas Escrituras, né? Por exemplo, Deus instituiu em primeiro lugar a família. Foi depois que Deus instituiu o Estado. Depois também Deus instituiu a igreja. A criação da família ou a criação familiar mostra que Deus criou o homem como um ser social, como um ser gregário. A lição ela comenta sobre, no ponto 1 da terceira parte, que a solidão é nociva ao ser humano. Deus, ele criou todas as coisas, e à medida que Deus ia criando todas as coisas, Deus viu que era bom. Apenas uma coisa Deus olhou e viu que não era bom: a solidão do homem. Foi quando então Deus fez a mulher e Deus instituiu então a família para resolver este problema então da solidão, né? A família, portanto, ela é a origem da sociedade humana. Nós observamos isso então ao longo das Escrituras. Deus então cria a família e depois também Deus cria a igreja, um outro elemento social que o ser humano salvo ele faz parte. Veja como Deus então atenta para essa natureza social do ser humano. Deus então cria a família, Deus não deixa o homem viver só, coloca ele para viver em uma instituição chamada família, para atender os reclamos da sua natureza de sociabilidade. Deus também institui o Estado, institui também a igreja é um elemento também espiritual, criado pelo Senhor Jesus, por Deus, e ali o ser humano então convive no âmbito da igreja, né? Mostra então a sociabilidade então do ser humano. A solidão tem sido um dos problemas muito tratados nos dias atuais.
a solidão, inclusive a solidão existencial, a solidão proporcionada pela a questão da urbanização, pela tecnologia. Inclusive o professor, ele pode, se ele dispõe de tempo, nesse momento, fazer um comentário um pouquinho sobre essa questão da solidão, inclusive relacionando com os dias atuais e trazendo alguns elementos para a classe discutir neste momento aqui da lição. A sociabilidade humana. Então, Deus criou o homem como um ser social. Deus não criou o homem para viver só. Esse é um atributo do ser humano, a sociabilidade. E no ponto 4, nós temos agora a liberdade humana. É outro elemento que Deus dotou o ser humano, é a liberdade humana, né? O comentarista, ele aborda sobre a questão do livre-arbítrio, a capacidade do homem de tomar livremente uma decisão, cita textos, inclusive, que nós temos na Bíblia. O homem tem o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos, enfim. Nós observamos isso ao longo das Escrituras. Aí na revista nós temos as referências bíblicas, 1 Reis 18, 21, Gênesis 2, 9. O fato do homem ter o livre-arbítrio, isso não afeta de forma nenhuma a soberania divina, né? Isso não afeta a soberania divina, ou seja, o livre-arbítrio e a soberania divina, eles não são excludentes, eles são harmônicos. É perfeitamente possível conviver, então, a liberdade humana com a soberania divina. Inclusive, nós temos, existem livros escritos sobre este assunto que o professor pode pesquisar, né? Então, a liberdade humana, Deus então nos dotou com esta capacidade então da liberdade. Nós temos, portanto, a liberdade, né? É claro que este assunto ele pode gerar algumas discussões, né? E eu recomendo que se o professor de escola dominical tiver acesso, ele pode utilizar a enciclopédia de apologética. Lá tem um verbete sobre liberdade. Ele pode trazer também as discussões sobre este assunto, né? Do verbete, então, da enciclopédia apologética. O Norman Geisler, que é o autor dessa enciclopédia, ele traz um amplo debate sobre essa questão do livre-arbítrio, a questão do determinismo, do indeterminismo e também do autodeterminismo, né? Então, claro que essas questões elas são complexas, porque elas inclusive entram em questões também filosóficas, e por isso traz uma certa complexidade. É importante que o professor não se perca neste momento, né, às vezes em discussões filosóficas inúteis, e perca a perspectiva bíblica, então, do assunto. Bem, e finalmente, o último elemento que o comentarista traz é sobre a criatividade humana. É outro atributo que o ser humano tem, é o atributo, então, da criatividade, né? Deus, então, coloca o homem para trabalhar, Deus não queria o homem na ociosidade, e o trabalho foi dado ao homem no Jardim do Éden, e o homem veio utilizando, né, no trabalho a criatividade. Quantas coisas foram inventadas no mundo do Jardim do Éden para cá? Olha quantos elementos, inclusive a ciência moderna. Isso mostra, então, a capacidade que o homem tem da criatividade. Então, nós temos a dignificação do trabalho, ele comenta sobre o trabalho, então, não é um castigo devido ao pecado, mas é uma bênção para o ser humano e seus descendentes, inclusive ele já existia antes da queda, e ele comenta também, inclusive dá o exemplo da própria Trindade. A própria Trindade também trabalha. Gênesis 2, 1 a 3, João 5, 17, Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então a própria Trindade ela trabalha. E o ser humano, então, Deus dotou, então, Deus colocou o homem, deu o trabalho para o homem, dignificou o trabalho. E relacionado ao trabalho, nós temos então a criatividade, né? E desde Gênesis, no capítulo 4, nós vemos o ser humano já inventando, né? Eles evoluíram. Se você pode observar que na terceira geração, lá em Gênesis, já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalurgia e a arte musical. Isso está em Gênesis 4, 2 a 3 e 20 a 22. Ou seja, a criatividade do ser humano, da raça humana, já foi demonstrada logo no início do livro de Gênesis, no capítulo 4. Depois nós temos também a Torre de Babel, embora
a Torre de Babel, os propósitos foram escusos, mas nós observamos a capacidade que o ser humano tinha de governar tecnologicamente todo o planeta. Então, essa é a nossa lição, nosso comentário, né? Esse é o nosso comentário, então, da nossa lição, a lição, então, de número 4. Portanto, caro professor de escola dominical, que você possa atentar, então, para esta lição e aproveitar a grande oportunidade de realçar os atributos, então, do ser humano. Então, que Deus, portanto, nos abençoe e que nós possamos, nesta lição, destacar esses elementos importantes, mostrando, então, a dignidade da raça humana, inclusive pelos seus atributos, e mostrando também a bondade do Criador ao dar esses atributos para o ser humano. É bom lembrar que os atributos não se limitam a estes que foi elencado na lição. Nós temos outros, mas o comentarista, certamente devido ao espaço, ele destacou estes. Portanto, que Deus abençoe cada professor, cada aluno da escola dominical e até a próxima lição.